função, tá? Tá? Usar o conceito de função. E eu vou dar de modo bem geral, tá? Eu vou apresentar a função. Ei, presta atenção. Eu vou dar o conceito de função de forma que eu tenha a matéria básica do cálculo 1, do cálculo 2, do cálculo 3, da álgebra linear, principalmente da álgebra linear, que é o conceito de função. Então, definição. Definição. Ó. Então, sejam A e B conjuntos, tá? Sejam A e B conjuntos, não vazios, tá? Uma função f de A em B, denotada por, eu já vou botar a notação para ela, f, dois pontos, A, seta, B, e aí já começa, né? Está implícito aqui que as funções, nem sempre, mas geralmente, elas são indicadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. As do cálculo eu as denoto assim, mas pode ser qualquer letra, inclusive pode ser até letra grega, tá? Pode ser qualquer letra, tá? Uma função f de A em B, denotada dessa forma, é uma lei, formando pares em A cartesiano B, tá certo? Ou seja, é uma relação de A em B, já que eu falei de relação para vocês, né, eu posso usar o termo relação. É uma relação de A em B. Então, de partida, toda função é uma relação. A recíproca não é verdadeira, você vai ver por quê. É uma relação de A em B que associa, que associa cada elemento de A, que associa cada elemento de A um único elemento de B, tá? Tá? A único elemento de B. Escrito de outra forma, tá certo? Para cada x, em A, para cada x em A, ou qualquer que seja o x em A, ou dado x em A, para cada x em A, existe um único y em B, tal que x está o quê? Associado a y pela relação R, por F. Tá? Por F. Posso até dispensar isso aqui, que a relação do contexto é a F. Tá? Então, o que é uma função de A em B? É uma relação de A em B, ou seja, é uma lei que forma pares no produto cartesiano A por B. De modo que cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Tá? Por exemplo, vamos desenho. Pegue A aqui, A1, A2, A3, A4. Tá certo? E aqui, B1, B2, B3. Pergunta. Vamos lá.
Isso é função de A em B? Responda à luz da definição. Conforme a definição. Por que não? Ele está associado a mais de um. Preste atenção. Preste atenção. Ó. Uma função f de A em B é uma relação de A para B que associa cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Dito de outra forma, para cada x em A, existe um único y em B, tal que x está associado a y por f. Então, é função ou não é função? Agora é? Está convencido? Eu não estou. Então, vamos lá. Cada elemento de A está associado a único de B. Vamos lá. O A1 está associado ao B2 e ao B2 somente. O A2 está associado ao B2 e a B2 somente. O A3 está associado ao B3, tá, e ao B3 somente. O A4 está associado ao B3 e ao B3 somente. Então é função. Cada elemento de A, tá certo? Está associado a um único elemento de B. Então isto é função de A em B. Ou seja, esta relação define função de A em B. Esta relação de A em B, esta relação, vendo como uma relação de A em B, define função, tá certo? Define função de quê? De A em B. Agora pega a relação inversa. Define? Não. Quebra as duas leis. Quebra tudo. O B1 não está associado a ninguém de A. Já morreu. Porque para ser função de B em A, cada elemento de B precisa estar associado a um único elemento de A. Isso não ocorre. Já começa errado aqui. Como se isso não bastasse, ainda tem outra quebra. Quem é? O B2 está associado a 2. Como se isso não bastasse, que já bastou aqui, ó. Bastou aqui. Aí, como se isso não bastasse, ainda tem a droga do B2 está associado a 2. Então, mas sua relação inversa, bora. Mas sua relação o quê? Inversa, vírgula, de B em A, para ficar bem claro, de B em A, não o quê? Não define ou não define função de B em A. Entendido? Entendido? Diga, garoto. Mas isso é válido para esse tipo de função, né? Como é? Eu estou dizendo o que é função, a definição, eu estou definindo para você o que é função, e você vem para cima de mim com este tipo de função, só isso. Eu concluí meu pensamento. Hã? Essa função... Calma. Uma função é De A em B. de A em B, perfeito. Certo. Isso só é válido para essa função, essa definição. Calma comigo, calma. Deixa eu gravar. Eu estou definindo para você, entenda, o que é que está aqui? Definindo o que é uma função do conjunto A no conjunto B. Concentre-se nisso. Entenda primeiro o que é dados, ó, sejam A e B conjunto. Dados A e B conjuntos, vírgula. Se fosse dados, né? Dados A e B conjuntos, aí tinha que ter uma vírgula. O sejam não tem vírgula, mas é o quantificador universal. Dados A e B conjuntos, vírgula. Uma função f de A em B, denotada dessa forma, é uma relação de A em B que associa cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. Escrito de outra forma, para cada x em A, existe um único y em B, tal que x está associado a y por f. Entenda isso. Aí você acaba com todas as suas dúvidas.
Espero que esteja bom mesmo. Ó. Vamos lá, veja aqui, ó. Pss, olha aqui. Vamos ver se você entendeu. Ó. Sejam. Esqueci até onde eu deixei os meus pincéis. Onde foi que eu deixei os meus pincéis? Obrigado, minha filha. Obrigado. Sejam, ó. Tá? Sejam. A é o conjunto formado por cada X, tal que X é aluno de quem? Da UFC. Tá? Tá bom? B, o conjunto formado por cada Y, tal que Y é número de CPF. Beleza? E R, a relação de A em B, dada por, bem claro, ó, R é o conjunto formado por cada coordenada XY em AB, mas não é tudo, é só para aqueles tal que Y é CPF de X. Pergunto, R define função de A em B? R, essa relação R, ela dá função do conjunto A no conjunto B? Pergunta. Para ser função do conjunto A no conjunto B, cada elemento de A precisa estar associado a algum elemento de B. Cada aluno tem um CPF e só tem um CPF. Você não é bandido? Se eu fosse bandido, aí vamos entregar para a polícia, né? Estelionatário, né? É a chamada. Você já quer ir para o RU? Né? Toda função é relação, mas nem toda relação é função. Chamada que o rapaz quer ir para o RU, vai. Turma 1. É a turma de quê? É você, estatística? Turma 5. Aqui. Pronto. Tá bom. Ó. Turma 5, ó. Então isso define função de A em B? Sim. Pois cada aluno da UFC possui um CPF e apenas um CPF. Tá certo? Então, resposta, qual é? Sim. Sim. Pois cada aluno da UFC possui o quê? Um CPF, e somente o quê? Somente um CPF. Tá? Vou botar até um asterisco, tá na dúvida, né? Pode ter algum estelionatário aqui, sei lá, né? Tá? Assumindo, na hipótese de que não haja, que não existam, né? Meliantes aqui na turma. Tá? Então, pronto. Sim, aí a pergunta. A relação inversa de R define função de bem A? Define? Pense antes de responder. Olha a pergunta. A relação inversa. A relação inversa de quem? De R. Define função de bem A
Pergunta. Define. Por quê? Porque há número de CPF que não está associado a aluno da UFC. Há número de CPF que não é número de aluno da UFC. O meu CPF não está associado a um aluno da UFC. Então isso não é função? Não. Não. Por que não? Por que não? Porque há número de CPF que não é número de CPF de X, porque há números de CPF que não é número de CPF de X, qualquer que seja X pertencente a quem? A A. Ou qualquer que seja. Há um número, o meu número de CPF, eu não sou aluno da UFC? Já fui, tá? Mas se você não está, não, mas você já foi, a minha mãe. Minha mãe nunca entrou nem na UFC, tá? Também não. Não, porque há número de CPF que não é número de CPF de X, qualquer que seja X em A. Entendido? Entendido? Agora, seja R, vamos pegar aqui, ó. Seja R aquela relação, ó. O conjunto dos NK pertencentes a N cartesiano Z, tá? Tal que N é igual a K2, tá? E que a inversa, né? E que a inversa de R. Quem é a inversa de R? Quem é? Que é a inversa de R. É KN pertencente a quê? A Z cartesiano N. Tá o quê? O quê? Tá o quê? N é igual a K2, mesma coisa. É relação inversa. É só relação inversa. Me diga, a R é função de N em Z? Acha? Não acha não é a resposta. R é função de N em Z? É função de N em Z? Cada número natural está associado a algum número racional? A um único número racional? Racional não, desculpa. Aí eu confundi. Inteiro. Cada número natural está associado a um único número inteiro? Não, gente. Esqueceu? O número 2, preste atenção. O 2 está associado a algum número inteiro por esta relação? Não. Então, o R não define, ó, essa relação R não dá função, ó, essa relação R, silêncio, não define função de quem? De N em Z. Por quê? Pois, por exemplo, o menos 2, tá certo? O menos 2 não, desculpa. O 2 inteiro, de novo errei. O 2 o quê? Natural, o 2 natural, não está, apanhei por favor, não está associado a quem? Não está associado a quem? A X, qualquer que seja o quê? X inteiro. Correto? Então você tem um número em N que não está associado a X, qualquer que seja o X inteiro. Não está associado a nenhum inteiro. Entenderam? Então isso não define função de N em Z. Não só isso, isso não basta. Por exemplo, o 9 está associado a quem? A 3 e menos 3.
O 9, ele vai no 3 e vai aonde? No menos 3. Isso também quebra, tá? A definição de função. Agora pergunta, a que define função de z em n? Sim. Entretanto, vírgula, a que define função de quem? De z em n. Por quê? Pois o quadrado de um inteiro é um único número natural. Tá certo? Pois o quadrado de cada inteiro existe, né? O quadrado de cada inteiro é um único número natural. É definição, né? Pois cada n pertencente a quê? A z está associado, pois cada n pertencente a z está associado a quem? Está associado somente a quem, hein? Hein? O n em z está associado a quê? Ao n2 nos naturais. Tá claro isso aqui para vocês? Cada n inteiro está associado somente a quem? A n2 natural. Então isso define função. De onde? De Zn. Tá bom? Agora tem uns conceitos, conceitozinhos. Vou começar dali. Diga. Ah, não. É porque o quê? Se eu falar agora... Diga, pode falar. Não era para ser cada K pertencente ao inteiro, somente a K ao quadrado. Entendeu? Qual é o problema dessa frase? Não, mas é porque o N aqui seria relativo aos naturais, não? Qual é o problema dessa frase aqui? Se eu escrever